Rapins, como é que vocês estão? Estão de férias, né, bicho? Nossa, de férias. Eu acho que eu não sei nem mais dar aula. Olha lá, bonito, olha lá. Vim fazer esse vídeo aqui pro canal pra gente aprender. Vai ser o conteúdo inicial do sexto ano do terceiro bimestre. Então vamos falar sobre essas intervenções humanas e o clima, né? Vamos entender porque o ser humano ele está afetando diretamente o clima. E tem duas teorias para esse tipo de coisa. Primeiro, o ser humano, ele, desde o período da Revolução Industrial, 1888, que ele vem destruindo a natureza e ele está prejudicando a questão ambiental, né? Muitos resíduos tóxicos, queimadas e outros problemas vêm acontecendo desde esse período até agora. Somente em 1970 que a gente foi ter uma ideia realmente de que nós estamos destruindo o meio ambiente. Não. Então temos quatro fatores principais para explicar essa questão ambiental. Primeiro deles, o desmatamento, né? O desmatamento é um problema muito grande, porque para a gente poder se desenvolver na nossa sociedade, para a gente poder crescer e se desenvolver, temos que desmatar. Como é? Né? O ser humano, lembra do primeiro bimestre? Não tô lembrado não. A primeira coisa que o ser humano fez, espaço geográfico, ele desmatou para poder fazer agricultura. Essa foi uma das primeiras formas de desmatamento. Temos que tirar, porque algumas vegetações elas não vão servir para a produção humana. Então nós temos que tirar. Por exemplo, para você construir uma cidade, você tem que desmatar. Para você se desenvolver, você tem que desmatar. Para você construir um resort, você tem que desmatar. Você quer construir um parque aquático, tem que desmatar, tem que usar muita água. Então o desmatamento, ele, apesar de estar envolvido com a evolução humana, ele acaba destruindo o meio ambiente, né? Principalmente as plantas. Ah, agora eu entendi. Segundo, queimadas, né? Cara, a queimada é quando eu estava no sexto ano, né? Lá em 1800. Eu pensava que o cara utilizava queimada, que era uma coisa assim prática, sabe? Mas não, o cara toca fogo no local e espera os animais saírem, as árvores que não servem para o que eles vão processo lá industrial serem destruídas, e aí quando tá tudo queimado eles vão lá, passam um caminhão, ó, só em cima das cinzas. Qual é o problema da queimada? A queimada, ela aumenta a quantidade de CO2 na atmosfera, dióxido de carbono. Hoje nós medimos o dióxido de carbono em toneladas, né? Hoje em dia os países eles têm cota de toneladas de CO2 para poder vender e poder comercializar esse CO2. Mas por que eles usam queimadas de desmatamento? Esse cabo é bom. Eles usam a queimada no desmatamento, que existem dois tipos de queimada. Uma delas é essa queimada, né, fogo, né, incêndio que nós conhecemos, incêndios florestais, é a primeira. E a segunda é chamada de queimada itinerante. Essa itinerante, ela serve o seguinte, olha só, cara, isso é muito interessante. Às vezes o agricultor ele não sabe nem ler, é analfabeto, e ele queima aquela porção ali da vegetação em fogo controlado. E ele espera que aquelas cinzas entrem no solo e aquele solo ele vai ser resetado. Tudo que foi destruído, tudo que foi utilizado naquele processo lá da plantação dele, vai resetar. O solo vai ficar super, mega, hiper, power, poderoso. É a verdade, não minto. E aí ele vai plantar de novo. E aí ele sempre vai fazendo isso. Só que algumas pessoas passam e vê esse tipo de coisa assim, ó. Bicho nojento, tá queimando, olha, queimando lixo e tudo, olha, tá acabando com a atmosfera. Não, só que as pessoas não sabem esse tipo de queimada. E tem esse incêndio, né, que é, respondendo sua pergunta, ele queima porque quando você queima, você evita muito trabalho, você evita gastos. Imagine, não, tem uma floresta aqui, eu preciso fazer uma vila aqui, sei lá, uma ecovila, um negócio, Uma hora depois. É preciso fazer um condomínio aqui e rapaz, tem que desmatar. Se ele for utilizar o maquinário, pessoas cortando, vai demorar muito, mão de obra, pode ter acidente, pode ter vários problemas. Então quando ele queima, ele joga fogo lá, ele incendeia tudo e torna tudo mais fácil para a indústria poder fazer esse condomínio nesse local. Então a queimada sempre é mais prática.
qual é o problema? O problema é que expulsa espécies do local. O animal tá lá, vê aquele fogo, tá, e sai, vai para outra área da cidade, ou então a extinção, porque tem alguns animais que eles não conseguem sair. Então acontece uma extinção desses animais. Então esse é o grande problema da queimada. Professor, então por que que não proíbe esse negócio aí? Não proíbe porque o governo sabe, os estados sabem, as instituições sabem e vê que não tem outra forma de você trabalhar se não for desse jeito. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? É como se eles chamam de o mal menor. Efeito estufa. O efeito estufa, galera, apesar de você ver alguns adultos da vida de vocês falando, esse é o problema do efeito estufa, efeito estufa, é burro, né? Não tem nada. Efeito estufa é uma coisa legal. O efeito estufa é um fenômeno onde acontece no nosso planeta que os raios solares eles entram na Terra e eles ficam ricocheteando, assim, ó. Aí ficam ricocheteando. Aí ele faz com que a temperatura do planeta fique equilibrada. Se não fosse o efeito estufa, quando ficasse durante a noite, no momento de rotação, que a gente ficasse do lado escuro do universo, ia ficar tão frio, que a gente ia morrer de frio, ia ter hipotermia. Tô querendo ir embora. Então, o efeito estufa serve para aumentar, segurar esse calor para que mantenha a vida na Terra. Qual é o problema do efeito estufa? É que nós estamos produzindo tanta coisa, monóxido de carbono, dióxido de carbono, cianeto, tantos gases, que eles ficam presos na camada de ozônio, e aí o sol entra, a luz vai embora, mas o calor ele fica intensificado, né? Gerando o que nós conhecemos como aquecimento global, né? Estou tomando conhecimento agora disso aí. É mais uma que estão botando na minha conta. Também o aquecimento global é uma consequência do efeito estufa, que é causado pelo ser monstro. Mas eu vi que o aquecimento global pode ser uma teoria. Isso é verdade mesmo? Realmente, o aquecimento global ele é uma teoria. Apesar da gente estar achando que o planeta está ficando mais quente, na verdade ele está ficando mais frio, porque o núcleo do nosso planeta ele não é abastecido, ele não é, vamos dizer assim, ele não é abastecido, ele não é alimentado por nenhuma fonte de energia. Então a tendência é que ele fique mais frio. Não sei o porquê que eles dizem que ele está ficando mais quente. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas em alguns locais, sim, pode ser que seja mais quente, porque as queimadas, elas mudam o clima de alguns locais. O desmatamento também interfere na questão climática. Aí acho que alguns órgãos mundiais eles acabam dizendo que o mundo todo está ficando quente. É daqui para pior, meu irmão. Valeu, galera, essa foi a nossa aula sobre intervenção climática causada pelo ser humano. Vou estar ansioso esperando. Início do nosso terceiro bimestre. Valeu, galera. Tchau. Agora curta o canal. Se inscreva. Agora ele existe. Valeu, galera. Quero café!